Olá, meus queridos do YouTube, eu, Marcos Pazini, com a introdução de hoje. O tema de hoje eu vou falar sobre histórias humanas, as histórias do século XX. Bom, eu peço a todos, quem estiver assistindo, quem gostar do meu vídeo, eu peço encarecidamente para que se inscreva, dê o legalzinho, ou que as pessoas falam likezinho, ou como a gente vê no Face, também a gente diz curtir, curtir, gostei, o likezinho, daí se caso o meu vídeo esteja sendo útil. E se puder também, acione o sininho das notificações para poder receber meus vídeos. Eu sou um iniciante ainda, tem alguns meses, ainda estou trabalhando com esses vídeos, querendo trabalhar, precisando, e preciso também da ajuda, sendo útil para todos vocês e para aqueles que já são inscritos, e os meus agradecimentos de coração, tá? De coração mesmo, O assunto que eu estou abordando hoje seria história. Vamos voltar lá na época sobre as guerras, do século XX, iniciando com a Primeira Guerra Mundial, que depois acendeu a Segunda Guerra Mundial e depois a Cortina de Ferro, Houve aquela divisão pós-Segunda Guerra Mundial do mundo capitalista e do mundo comunista, E as observações que eu vou colocar. Bom, começando. Houve no final do século XIX, início do século XX, ou nos meados do século XIX, um pouquinho antes, como se diz, ai Jesus, eu sempre tenho que escrever antes de colocar, eu tenho isso na mente, mas eu tenho que fazer um roteiro, Revolução Industrial, isso, Revolução Industrial, comércio, mercantilismo, como o mundo era movido, A globalização já é desde a época faraônica, mercadorias sendo levadas para a China, do Egito, para a Mesopotâmia, para o Oriente Médio, depois para a Europa, para toda a Europa, o início do Império Romano, o Império Grego, mas não vamos falar sobre séculos anteriores, séculos XX. O início da Primeira Guerra Mundial, muitas histórias, os historiadores, mas graças a Deus eu nesses concursos públicos, e também até na própria faculdade me veio esclarecimentos até maiores, mais sensatos a respeito. O mundo eles eram imperialistas, colonialistas, mercantilistas, a nobreza já caindo, era eles que cobravam impostos dos burgueses, que hoje em dia são os políticos de hoje em dia, agora eles já são chefes de Estado, Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial começou com aquela história do assassinato do duque e da duquesa da Áustria, em Sarajevo. E muita gente, na escola a gente aprende muita coisa certa e errada, não o que acontece debaixo dos bastidores, o que realmente ocasionou isso. Na verdade não foi, quer dizer, aquilo foi estopim, o duque e a duquesa morreram nessa cidade, então, para retaliação, o Império Austro-Húngaro pedindo apoio para a Alemanha, a Rússia tinha um pacto com a França, que tinha um pacto com a Inglaterra, então estava havendo blocos, como o Mercosul, União Europeia, NAFTA, como tem aqueles acordos comerciais e ibéricos, militares. Não, se acontecer isso, você tem minha proteção armada. Era mais ou menos por aí que funcionou. Eu não estou indo bem no âmago, mas eu estou procurando ser o mais resumido, Estou fazendo uma síntese, estou só pincelando, não estou sendo muito superficial, estou resumindo o máximo que eu posso para não ficar extenso o vídeo. Então não foi só isso. O motivo maior é porque tinha o mercado da Europa para a África, da África do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, com a Ásia com o Oriente Médio, com o continente africano, europeu, americano. Então era o ciclo comercial e mercantilismo, onde gera recursos gera impostos bancam o Estado, as sociedades com as suas constituições constituídas de seus países, dos seus interesses, Então, na verdade, a guerra, aquilo foi um estopim para
união de blocos com interesses mercantilistas, de dinheiro, de economia, de um poder econômico grande, né? Poder financeiro e econômico. Essa é a real. Aí tá, junta-se o Império Austro-Húngaro com o alemão para atacar lá o Império Austro-Húngaro, né, para atacar os países eslavos. A Rússia, como tinha um pacto, tinha uma amizade com os países eslavos, o imperador, vamos falar, o czar Nicolau envia tropas lá para garantir a integridade do povo eslavo, né? E aí começa a ter uma grande repercussão, uma grande mobilização. E como ele também tem um pacto com França, Inglaterra, né? Engraçado, o czar Nicolau era primo do Kaiser alemão e era primo do rei George da Inglaterra, né? Dos 3 primos, 2 eram de um bloco, de um lado, e um era de outro, que era parceiro do Império Austro-Húngaro. Pois bem, começou a Primeira Guerra Mundial, houve aquela carnificina, começou em 1914 e foi até novembro de 1918, do qual, quando terminou a guerra, os alemães... Foi uma carnificina, foi morte direta, foi guerra de trincheira, avançava daqui, recuava, começaram a desenvolver os gases químicos que geravam danos, de morte a danos e sequelas aos inimigos, né? E quem começou a usar os gases foram os alemães. O primeiro lança-chamas também foi usado pelo exército alemão, né? Eles também tinham um poder bélico muito bom. Os ingleses desenvolveram os primeiros tanques, né? Os Estados Unidos não quis entrar, ficou segurando a onda. Não, eu sou pacifista, não tomo partido. Até que no finalzinho, já quase no final, 17 para 18, os Estados Unidos reforçou o outro bloco, Inglaterra, França e os países afins contra o bloco alemão, né? Bloco alemão e austro-húngaro. Bom, em decorrência do fim da guerra, da rendição, o Kaiser perdeu o poder, depois veio a República Weimar, República Alemã, né? Na Rússia, houve aquela revolução, né, do comunismo para derrubaram a monarquia. A família do czar Nicolau, ele sempre pedindo ajuda para o primo George, vendo a decadência dos impérios, da monarquia, ele ia brigar o primo, mas depois se acovardou. Não vamos usar o termo se acovardou, ele ficou com certo medo, receio, né, que acontecesse o mesmo na Inglaterra, né, para preservar a coroa, preservar o Estado, preservar a ordem, né, preservar ele mesmo, né, a família dele, né, e o regime britânico. Ele, por último, já não recebeu. E o que aconteceu com o czar russo, o Nicolau? Enquanto um outro presidente que assumiu a República Russa naquela ocasião, o czar Nicolau e sua família ficaram exilados, né? E depois foi meio desastroso. Depois eu vou ver com mais exatidão, para passar isso com mais exatidão, o vídeo está ficando muito longo. Então, para resumir isso bem rápido, na próxima eu falo melhor sobre esses aspectos. Com mais detalhes, né, sobre o que ocorreu. Então, quando Lenin, o primeiro presidente, cai, né, tem outra eleição, ou Lenin assume, né? Quando o Lenin assume, né, tá lá o imperador, o czar, tô falando, o Kaiser é na Alemanha, né? Czar é na Rússia. É rei, imperador, é o mesmo nome, só que usam palavras diferentes. Então, quer dizer, a família foi toda assassinada já sobre a égide do governo de Lenin. Então, o que eu admirava, achava que o Lenin era socialista, era social, era humanitário, não era carniceiro como Stalin, não era cruel como Stalin. Lenin era. Tanto que a ordem foi partida dele, para exterminar um cara que estava exilado, já sem poder, e crianças. O Estado comunista covarde. Depois veio o Estado comunista comandado pelo outro genocida, Stalin, né? Ele não era muito diferente do Hitler, não, tá? Se bobear, ele matou mais gente. Tem quase certeza, tem até registro, eu leio, me informo. Ele parece que matou mais gente que Adolf Hitler, né? Foi tão cruel, tão sanguinário quanto Adolf Hitler.
apesar de eles terem feito pacto na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, né? Houve aquilo ali, a Alemanha assinou a rendição, a Áustria já estava já na miséria, todo mundo na fome, aí chegou uma hora, não aguentamos mais, vamos para armistício. Aí assinaram uma rendição incondicional. Isso aí houve o Pacto de Versalhes na França, dentro de um bonde, dentro de um trem, né? Aliás, bonde não, dentro de um vagão, de um trem, no qual a Alemanha era responsabilizada pela guerra, pelos custos e gastos, ela foi toda responsabilizada. Gerou uma miséria na Alemanha, gerou uma pobreza descomunal. Então houve vários governos, houve governo temporário, o governo Weimar, né, de um presidente, depois vem Hindenburg, e aí nasceu o nacionalismo. O Hitler, que era um cabo que levava mensagem na Primeira Guerra Mundial, ele não tinha onde cair morto, ele pintava, ele tinha uma cabeça extraordinária, ele era um visionário. Tinha, sim, uma certa inteligência, né? Mas passou muita necessidade. Saiu da Áustria, onde nasceu, para a Alemanha, né? Da Alemanha ele ficou lá, né? Na Áustria ele parece que não foi aceito no militar, ou ele fugiu, não sei, cada versão histórica são divergentes, não convergentes, mas a maior que eu tenho é que ele saiu da Áustria por tentar servir, não conseguir, também ele não tinha muito interesse nisso não, ele queria ser artista, queria pintar, e aí vendia lá na Áustria um monte de, tipo cartão postal, né, pinturas, que no fim ele acabou copiando de outros, né? Ele não era criativo. Nas Belas Artes ele tentou ser pintor, se inscreveu, e eles disseram que ele não tinha aptidão para isso. Né? Então ele foi quase que expulso, né? Isso deve ter dado revolta. Então ele dormia em albergues, até que houve a oportunidade de ter comida, local onde dormir, quando houve o início da Primeira Guerra Mundial, em função da morte do arquiduque, da duquesa, né, que na verdade não era, o interesse era mais econômico, mais mercantilista do que isso, então aquilo foi estopim para gerar a Primeira Guerra Mundial. E no Pacto de Versalhes, que foi esse trato que foi feito, né, começou a gerar muita onda de comunismo, era assim, comunista, democrático e nacionalista, extremamente nacionalista, que foi o caso de Adolf Hitler. Então ali ele foi começando a falar, ele falava de ódio, falava de coisas que irritavam as pessoas, que indignavam as pessoas, então ele falou o que as pessoas queriam falar, um excelente orador, conseguiu cativar as pessoas, conquistou as pessoas, né? Disse que ia acabar com esse horror que levou a Alemanha à miséria, que levou os alemães à miséria pelo trato feito pelos franceses, pelos aliados, que levou a Alemanha à miséria, que os judeus eram culpados. O cara era bem, né? Porque ele vivia numa sociedade, como se diz, era uma sociedade extremamente, como se diz, extremamente, eu ia falar sobre o termo etnia, né? Etnia diz assim, é preconceito de raça, né? Então diz assim, contra essa raça judia, né? Na verdade, judia, independente de raça, né? Pelo que eu entendo, até hoje eu estou tentando entender, contra o judeu é religião, né? Agora atribui-se a religião, a etnia. Então havia um movimento radical naquela época da sociedade, tanto alemã, inglesa, em vários lugares, de grupos né, de pessoas, perdi o termo exato, desculpe eu estar confuso, sobre preconceito etnológico de etnias. Então, tudo que era judeu era desprezível, ao mesmo passo que a sociedade não aceitava, tinha o preconceito contra os judeus, a mesma sociedade enaltecia, poxa, povo onde Jesus nasceu, onde viveu, onde veio esse grande avatar, Filho de Deus. Jesus, né, o judeu até hoje, na religião judaica, não aceita que tenha nascido um Messias. Eles estão aguardando a vinda do Messias. O cristão, já o movimento também do judaico, né, de origem judeu, que Cristo nasceu no país judaico, né, onde ele viveu, e veio o cristianismo, né? Então vamos falar sobre etnia. A sociedade era extremamente assim, extremamente, boa parte dela, né, um pouco contraditória, anti-judeu. Então Hitler nasceu nesse tipo de vivência. Então ele tinha lá suas loucuras, seus devaneios, suas viagens,
Então ele criou o Partido Nacional Socialista, que em alemão, resumindo, nazi, né? Ficou nazi. Então ficaram conhecidos como nazistas, que é uma abreviação do Partido Partido Social Nacionalista, né? Que era o partido de Adolf Hitler. E ele usou toda essa situação em que a Alemanha passou, da fome, do Pacto de Versalhes, que foi assinado, da rendição incondicional, que levou a Alemanha à extrema pobreza e uma inflação também extremada. Queria consertar o país, então ele era extremamente nacionalista. Bom, eu vou encerrar aqui, porque o meu vídeo já está lá marcando 15 minutos. Né? Até o próximo vídeo, acho que eu vou ficar melhor, né? Eu vou já fazer tudo com roteiro para não me perder, tá bom? É porque eu estou com falta de tempo, eu tenho várias outras atividades minhas, pessoais e outras, que está me dificultando ter esse tempinho legal para fazer o melhor no meu vídeo. Mas eu acredito que ele está sendo esclarecedor e vai ser melhor ainda. Tá? Beijos do gordo, tô brincando, né? O Jô Soares não, aqui é o Marcos Pazinho, né? Não sou tão gordo, mas beijo do Marcos, tá? Com o tempo acho que eu vou acertar meu nome de Marcos Pazini para Pazini Júnior, tá bom? Gente, meus amigos e queridos, ainda é dia dos pais, ainda é domingo, dia 11, beijo do Marcos, beijos, tchau, tchau.